Bom dia a todos, que Deus abençoe poderosamente cada um de nós. João, capítulo 20, versículo 11 até o 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Por que você está procurando? Por quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure. Algumas versões vão dizer: não me contenha ou não me detenha, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém? Texto bíblico, o texto do comentário da nossa irmã Andy Osborne, que também escreveu os comentários dessa semana, diz o seguinte: o mundo de Maria foi sacudido. Jesus havia sido crucificado e seu corpo se fora quando ela chegou à tumba. Ela não o reconheceu quando ele se colocou diante dela, até que ele chamou-a pelo nome. Jesus nos chama pelo nosso nome também. Ele nos chama para servi-lo, para devotar-nos a ele, para compartilharmos com os outros do seu imenso amor. Ao ouvir seu chamado, precisamos responder desejosos de seguir a sua voz e as suas instruções com uma atitude de adoração. Irmãos, eu quero trazer o nosso texto bíblico e o nosso devocional essa semana para uma ótica a respeito da nossa intimidade com Deus. Os irmãos conhecem a história de Samuel, né? O profeta Samuel, quando ainda era criança, que a sua mãe não podia ter filhos, ela prometeu Samuel ao Senhor para o profeta Eli. E quando chegou a hora, depois que o menino foi desmamado, a sua mãe Ana trouxe ele até o templo, né, até onde Eli ali sacrificava ao Senhor, e entregou, falou assim: está aqui o meu filho, como eu prometi, para servir ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o tempo era um tempo difícil de busca ao Senhor, a palavra do Senhor era escassa, e não há de se estranhar se nós olharmos para os filhos de Eli e como eles viviam na presença de Deus, e como Eli dava mais atenção e valor para os seus filhos do que para o próprio Deus, e essa repreensão veio do Senhor para o profeta Eli. A palavra do Senhor era escassa, ele não se agradava de como as coisas funcionavam, e aquele representante do Senhor, que era Eli, também não dava muito espaço. Então o Senhor começou a falar com Samuel desde cedo, mas na primeira vez, como nós podemos perceber lá em 1 Samuel, quando o Senhor chamou Samuel, ele correu até Eli. Por que ele correu até Eli? Ele pensava que era Eli o chamando. E ele perguntou: o que foi, pai Eli? Só que era o Senhor quem chamava Samuel, mas ele não tinha conhecimento. Foi a primeira vez que o Senhor o chamou, ele não sabia como era a forma com que o Senhor se conduzia a ele, não entendia. Ele ensinou: olha, Samuel, vá, e se chamar você de novo, isso pela terceira vez, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Imagina o coração de Eli pensando: poxa vida, o Senhor já não tem falado mais por mim, veio essa criança, está falando por ela. Eli entendeu que Samuel seria um grande profeta. Mas quando nós olhamos para Samuel e vemos ele crescendo, que a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento o Senhor passou a falar com frequência para Samuel. Ele começou a entender a intimidade do Senhor, ele começou a entender o formato, mesmo que o Senhor mudasse o tom da voz, o timbre da voz, mudasse completamente o formato, a forma, o estilo de condução para Samuel era peculiar, e Samuel entendeu como era o Senhor falando com ele. Agora nós voltamos aqui para Maria. Ela não reconheceu que era o Senhor. Acredito eu que a forma transfigurada de Jesus depois de ressurreto era diferente da sua forma tradicional. Por que eu digo isso? Também no Evangelho de João, lá no finalzinho, quando Jesus aparece para os discípulos, né? Ele estava ali se alimentando, ele aparece para os discípulos no momento da pesca. João também, capítulo 21, versículo 4, diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não.
Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, o discípulo João, né? É o Senhor, João dizendo a Pedro. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. A fogueira onde Jesus estava, os peixes da brasa, os discípulos trazendo mais peixe. Mas olha que interessante, disse-lhe Jesus: trago alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos, olha que interessante, nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Como assim eles não tinham coragem de perguntar quem era Jesus? Se eles estavam na fogueira junto com ele naquele momento, porque o Senhor estava diferente. Há algumas linhas teológicas dizendo que o momento ali talvez fosse a noitinha, amanhecendo o dia, ou que eles estavam a certa distância que não reconheceram que era Jesus. Mas o apóstolo João, lá dentro do barco, ainda no mar, ele já disse para Pedro: é o Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que João, né, por alguns detalhes, era aquele que estava mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os três que estavam ali mais próximos, mas João tinha algo diferente. João, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, aquele que Pedro perguntou: ei, pergunta para ele quem é que há de traí-lo no momento da Santa Ceia. João reconheceu de longe, porque havia uma certa intimidade, e só pelo fato de Jesus gritar: lance a rede do lado direito, ele já entendeu, talvez uma tonalidade de voz diferente, não sei dizer, é possível isso, mas ele reconheceu pelo formato da fala, porque havia intimidade de João com ele. Havia uma intimidade. Quando eles se aproximaram do Senhor Jesus Cristo, imagino que Jesus ali com seu corpo transfigurado, um novo semblante, eles não ousaram, mas sabiam que era o Mestre. Com Maria, creio eu, queridos, que não foi diferente. Ao ver Jesus, ela não reconheceu. Ao ele conversar com ela a primeira vez, porque ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que fosse o jardineiro e não entendeu o tom da voz. Não reconheceu que era Jesus. Mas quando ele falou Maria, provavelmente um formato que ele a chamava, um jeito carinhoso de falar, porque na leitura você não consegue entender entonação. E isso é muito importante. Eu acredito, irmãos, agora é uma subjetividade da minha parte, tá bom? Eu acredito que ele tinha um jeito peculiar de chamar cada pessoa pelo nome, né? E talvez a entonação, o jeito que ele se conduziu para Maria, a hora que ela ouviu Maria, ela percebeu que era o Mestre de forma diferente, porque antes ele falou assim: mulher, por que você está chorando? Quem você está buscando? Ela reconheceu e falou assim: Rabone. Na leitura bíblica eu acabei lendo como se tivesse uma interrogação. Na verdade foi uma afirmação. Maria disse Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure. Ele já entendeu que ela percebeu quem ele era. Irmãos, o interessante da nossa intimidade com o Senhor é que nós vamos percebendo o formato de Deus trabalhar nas nossas vidas e quando Ele está nos tocando e quando Ele está nos falando. Eu tenho plena certeza que pessoas que gastam tempo em oração, tempo em jejum, tempo em busca do Senhor, quando é tocado pelo Espírito Santo de Deus ou quando percebe o cuidado de Deus em algum momento da vida, reconhece que é o Senhor quem está fazendo. Sabe aquele momento que você sente que Deus está cuidando de cada detalhe? E mesmo que as coisas estejam difíceis e que talvez uma pessoa do seu lado não perceba que Deus está fazendo algo por você, você fala assim: olha, ninguém precisa acreditar, mas eu sei que é Deus agindo na minha vida. Já percebeu aqueles momentos que você para contar um testemunho de algo que Deus fez para você? E você conta na igreja, ou você conta na roda de amigos, ou você conta para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. Mas parece que a pessoa não deu tanta atenção porque parecia algo muito comum e parecia algo muito subjetivo para falar. É uma experiência com Deus, mas você tem certeza que é por causa da intimidade que tem com Deus, por causa de ter percebido aquilo em outros momentos, sabendo que era Deus, e agora de novo você fala: olha como Deus tem cuidado, ninguém consegue enxergar como Deus está falando comigo, mas eu sei que é Ele. Se os irmãos continuarem a leitura e voltarem também lá no livro de Lucas e ler a mesma leitura, né, com
com alguns detalhes diferentes, vão perceber que quando ela contou que era Jesus, Pedro não acreditou, os demais discípulos também não acreditaram, porque foi um momento de intimidade com ela. Quando o Senhor fala conosco que você tem uma constante intimidade com Deus, você vai percebendo que é Ele. Samuel ouviu o Senhor pela primeira vez, achou que era Eli. Da segunda vez, ele deve ter pensado, é o Senhor de novo. Passou-se o tempo, irmãos, bastava o Senhor falar, oi Samuel, que ele já sabia que era Deus. Ele ouvia a voz do Senhor de forma audível, provavelmente ele ouvia também um testemunho interior, provavelmente o Senhor falava de outras formas, mas eu tenho certeza que não apenas por voz, através dos detalhes, das circunstâncias, você vai entendendo o cuidado de Deus na sua vida. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas como é que eu consigo viver essa vida de intimidade com Deus? É a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples, mas não significa que é a coisa mais fácil de se fazer. Pelo contrário, é muito difícil. Porque além da sua carnalidade, o apóstolo Paulo diz que ele esmurrava todos os dias o seu corpo, porque aquilo que ele queria fazer ele não fazia, e aquilo que ele não queria o seu corpo queria fazer. Há muita dificuldade, porque o diabo também vai tentar o tempo todo te tirar do propósito do Senhor, tirar o seu tempo, tirar a sua paz, colocar coisas, situações na sua vida que te afastam de Deus. Mas a simplicidade está na busca incessante de Deus todos os dias. Se alimentar diariamente da palavra do Senhor, se alimentar diariamente dos seus momentos de oração, tirar tempos com o Senhor, no qual você vai estar sozinho. Ah, pastor, mas eu já oro na igreja. Irmãos, a vida na igreja é como se você durante a semana, nos seus devocionais, na sua leitura bíblica, nas suas orações, na sua condução diária como um servo e uma serva de Deus de verdade, você está ali construindo esse bolo, né? Fazendo cada camada, você está ali confeitando, passando o glacê. No final de semana, quando você vai na igreja, no sábado, você coloca a cereja do bolo. Mas um bolo não se constitui apenas de cereja. Não fica achando que só a sua vida dentro da igreja, no momento de louvor, vai ser o suficiente para te manter de pé. O que nos mantém de pé são as nossas disciplinas espirituais constantes, dia após dia, todos os dias, nos alimentando e edificando das coisas do Senhor. Quando eu me envolvo com pessoas de Deus, quando eu estou próximo de pessoas que me ajudem a me aproximar do Senhor, essa intimidade com Deus vai fazer com que eu cresça com Ele, vai fazer com que eu me envolva mais e entenda quando o Senhor falar comigo. Talvez você nunca, irmãos, talvez você nunca vá ouvir a voz de Deus audível, como Maria ouviu aqui depois de Jesus ter ressuscitado, mas também estava na presença dela, ou como Samuel, que ouviu a primeira vez, ou como tantos outros ouviram, tantos profetas ouviram a voz do Senhor. Mas não significa que você não vai ouvi-lo. A palavra do Senhor diz que ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala de outro, contudo nós não atentamos à sua voz. Ele vai falar constantemente, todos os dias, por meio do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E o Espírito Santo de Deus vai te conduzir, porque o Espírito Santo de Deus nos guia para toda a verdade. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Essa voz, você pode ter certeza, ela deve estar falando com você agora. E muitas das vezes a gente acha que é simplesmente uma coincidência, ou uma mensagem simples, ou qualquer outra coisa. A constância da minha vida espiritual com Deus vai me fazer entender quando é que Deus está me levando a fazer e a viver num formato de vida diferente do que eu estava vivendo. Amém? Que Deus nos conduza e que nós possamos aprender a dar ouvidos à voz do Senhor. Irmãos, isso não vai acontecer por mágica. Presta atenção, nós vamos finalizar com essa expressão. Isso não vai acontecer por mágica, por osmose. Isso não vai acontecer de qualquer outra forma, a não ser que você busque ao Senhor com seu joelho dobrado, clamando a Deus, lendo a palavra do Senhor e se edificando dia após dia. Não pense que isso vai cair do céu algum dia, da noite para o dia. Não pense que alguém vai colocar a mão na sua cabeça e transferir toda a intimidade que ela tem com Deus para você. Isso não existe. Você vai ter que pagar o preço orando, jejuando, lendo a palavra, frequentando os cultos, se alimentando de coisas espirituais e tirando da sua vida tudo aquilo que é carnal. Em nome de Jesus, eu creio que todos nós podemos nos aproximar do Senhor e entender quando Ele fala conosco por meio das disciplinas. Amém? Que Deus te conduza, que Deus te leve a esse lugar de intimidade, esse lugar de possibilidade de ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de todos.